Bom dia, alunos dos primeiros anos. Aqui a gente está começando a nossa última videoaula desse semestre, desse ano de 2020. Já estamos em 2021, mas estamos acabando o ano de 2020. Essa é a nossa última videoaula. Nessa última videoaula, estou apresentando para vocês agora, a gente vai falar sobre socialização e controle social. A socialização é basicamente o caminho através do qual as pessoas que vivem em sociedade são transformadas num membro daquela sociedade, daquela cultura, né? E o controle social é a maneira como a sociedade tem para fazer com que as pessoas mantenham-se dentro daquilo que é esperado delas. Então, uma boa aula para todos, espero que a gente se divirta. Então, vamos lá. Para a gente começar essa nossa aula, eu queria que vocês pensassem nessa questão que está aqui. Quando você escolhe um namorado, uma namorada, até que ponto você é influenciado? Até que ponto a decisão vem de dentro de você? E até que ponto esses valores que você procura na pessoa não foram colocados aí pelo mundo em que você vive? Pela tua família, pelos colegas, pela tua igreja. Então, até que ponto a gente faz escolhas baseadas na gente e até que ponto isso é determinado e influenciado pelo mundo no qual a gente vive. Ou seja, a sociedade em que a gente vive, ela vai nos construindo, seja na família, na escola, na igreja, nos filmes que a gente vê, com a mídia de um modo geral, ela vai construindo a gente e vai construindo também nossos gostos, né? Se a gente pensar, aqui a gente não tem o hábito de comer barata, cobra, aranha, né? Porque a gente aprendeu que isso não é legal. Em outros lugares eles comem essas coisas. A gente come carne de vaca, em alguns lugares eles não comem carne de vaca. E a gente gosta disso porque foi construído assim. Então, nós vamos falar um pouco de como acontece isso, né? De como se dá esse processo. Esse processo que nos constrói é chamado de socialização. Está aqui, né? Em algum lugar. Está aqui. Então, a socialização é justamente um processo que vai transmitindo a forma como funciona a nossa sociedade para nós, o grupo social no qual a gente está inserindo, e vai nos construindo. E a gente vai interiorizando aquelas informações, né? E isso vai acontecendo durante a vida, principalmente a nossa infância, e coisas que a gente nem percebe. O idioma, a língua, por que a gente fala português? Porque a gente chama caneta de caneta. A gente aprendeu assim, foi passado, a gente aceitou aquilo como uma coisa que faz parte da gente, né? Os nossos valores do que é certo, do que é errado, né? O que a gente pensa de egoísmo, o que a gente pensa de altruísmo, de carinho, de violência, tudo isso a gente vai aprendendo na sociedade. E isso vai construindo o que nós somos. Então, o processo de socialização é o processo em que uma pessoa vive num grupo cultural e passa a assumir aqueles valores daquele grupo. Ela nem se dá conta, porque todo mundo pensa daquela maneira, todo mundo vive assim, e ela assume esses valores, né? Imagine que você, no dia do nascimento, tivesse sido criado com os esquimós ou com os índios. Você iria ser socializado nesses lugares e assumir os valores deles, né? A gente, por exemplo, na nossa cultura, nos incomodamos com a nudez. Mas talvez se você fosse criado entre os indígenas, poderia entender a nudez de uma forma natural, sem se incomodar com isso. Esse valor seria internalizado por você. Então eu quero que a gente comece a pensar que na medida em que a gente escolhe tudo, seja namorada, seja um curso, seja gostar disso, não gostar, apoiar isso, achar aquilo ridículo, a gente está em grande escala expressando os valores da nossa sociedade, do grupo em que a gente vive. Temos dois tipos de socialização.
a socialização primária, que é aquela que acontece logo após o nascimento das pessoas, eles vão sofrendo a influência da sociedade e vai construindo o que as pessoas pensam. E, geralmente ela acontece no seio da família e carregado de muito afeto, porque as crianças e os pais, ou seja, dentro da família, existem muitos afetos. Então, essas coisas aprendidas, internalizadas na primeira infância, na socialização primária, elas são duradouras, elas permanecem, maioria das vezes, durante a vida inteira. São difíceis de mudar. Além dessa socialização, a gente tem o que a gente pode chamar da socialização secundária, que ela não acontece mais dentro da família, dentro da casa, mas acontece fora da família. Ela acontece nos locais de trabalho, com os amigos, na escola, numa atividade esportiva, nas mídias, ou seja, a gente vai construindo novos valores através de uma influência que vem de fora, de vários canais. Então, ela não tem a homogeneidade da socialização primária, porque tem vários canais me dizendo, e muitas vezes coisas diferentes. Eu escuto uma coisa na igreja e um amigo me fala uma coisa que é o oposto daquilo que o padre ou o pastor falou. Então, ela não tem aquele grande envolvimento emocional, mas também vai nos construindo, vai nos transformando. E esse processo dura a vida inteira. A gente vai absorvendo os valores do mundo onde a gente vive, e esses valores vão construindo quem nós somos. Então, por exemplo, a gente vive numa sociedade que valoriza o casamento, né? A gente vai aprendendo isso, aí quando chega uma certa idade, eu quero casar. Mas será que a gente está pensando em querer casar partindo da nossa vontade? Ou isso é um valor que a gente introjetou através da socialização primária e reforçou da socialização secundária? Dentro desse processo de socialização, as instituições sociais, elas têm um papel muito importante. Gente, vamos prestar bem atenção no que são as instituições sociais. No nosso caso, como a gente vive num instituto, a gente costuma pensar numa instituição como uma coisa. Mas não, gente, a instituição, ela é um conjunto de padrões, de normas, que elas ficam estáveis, elas não mudam, e elas servem de modelo para o comportamento das pessoas. Por exemplo, eu tinha falado agora do casamento. O casamento é uma instituição, tem um conjunto de regras e normas, e você se adequa a elas, pode até não seguir a elas, mas ela existe enquanto um padrão de comportamento. Esses padrões, as instituições, eles são amplamente aceitos e eles têm um caráter normativo, ou seja, eles estabelecem a norma através da qual as pessoas devem funcionar, né? E eles existem porque eles atendem a necessidades sociais. Então, por exemplo, família. Família, em certo sentido, é uma instituição, é um conjunto de regras que diz como o pai deve funcionar, como a mãe, como os filhos, né? E ela atende uma necessidade social na medida em que ela se responsabiliza pela educação e criação dos novos membros da sociedade, das crianças. Então, as instituições sociais são essas normas gerais que regem o comportamento, né? A escola. Existe aquela escola básica, não sei o que lá, mas a escola é uma instituição na medida em que existe um conjunto de normas, de regras que são definidas de antemão. Quando alguém chega na escola para ser aluno, professor ou diretor, já tem o papel dele definido lá dentro, certo? Outro conceito que é importante a gente entender é o conceito de grupos sociais. Dentro dessas instituições, ou seja, dentro desses padrões de comportamento, as pessoas vão se organizando dentro de determinados grupos. Família seria um grupo, a tua turminha da sala seria um grupo, né? Os grupos sociais são formados por indivíduos que têm interesses e valores comuns. A torcida de um time. Quem torce para o Flamengo, por exemplo, não gosta desse time, já vou avisando. Mas quem torce para o Flamengo pertence a esse grupo social, tem um conjunto de valores, gosta do urubu, gosta da cor vermelha e preta. O urubu é o símbolo da torcida do Flamengo, né? Então, formam um grupo porque eles têm
gostos, interesses, valores, práticas que eles compartilham. É diferente de uma instituição. A instituição, no caso, seria um futebol, né? Ou a paixão pelo futebol, as emoções que a gente sente. É um conjunto de regras gerais que, independente de que time você pertença, as instituições elas regem todo o comportamento de uma torcida, dos jogadores, da sociedade, ou seja, é um padrão geral. Pessoal, eu estou falando aqui do futebol como exemplo, mas os grupos sociais existem em todos os tipos de organizações, no trabalho, na escola, na rua, na família, às vezes a gente chama das panelinhas, né? Então, esses grupos sociais são formados por afinidade, e quanto mais afinidade eu tiver com o meu grupo, quanto mais carinho eu sentir pelas pessoas daquele grupo, mais ele vai me influenciar. Pessoas que eu não ligo, que eu não gosto, me influenciam muito pouco. Pessoas que eu gosto, que eu admiro, me influenciam muito mais. Se eu estou apaixonado, então, me influencia mais. Se eu tenho um amor de mãe ou amor de filho por uma pessoa, vai me influenciar muito. Em todos os grupos que nós participamos, a gente assume um papel. E esse papel que a gente assume lá, a gente tem uma posição naquele grupo, né? E essa posição ela está associada a diferentes graus de poder. Então eu posso ser o chefe, subchefe, não ter poder nenhum. E essa posição ela vai me dar maior ou menor prestígio, vai me dar maior ou menor responsabilidade, direitos e deveres. Essa condição, esse lugar de poder que eu ocupo num grupo, é chamado de status. Então, por exemplo, na minha família, eu não mando mais do que ninguém, não mando nem mais que meus cachorros. Então, meu status é o mais baixo possível. Não tenho poder nenhum, não tenho privilégio nenhum, não tenho responsabilidades, até tenho, né? Numa sala de aula, eu posso ser o professor. E aí eu vou ter o status de professor. Eu vou ter o poder do professor, a responsabilidade, os privilégios de um professor. Que poder seria isso? O poder de marcar uma aula, de determinar o conteúdo, de marcar uma prova. Então, o status é a posição que a gente ocupa num grupo social. Então, no time de futebol, no meu time de futebol, eu posso ter um status bem alto, sou o melhor jogador, o capitão, todo mundo respeita, escuta o que eu falo. Mas aí eu vou estudar violão, por exemplo, sou pior da turma, meu status está lá embaixo, porque naquele grupo eu não tenho poder. Então, o status, muitas vezes associado ao dinheiro, porque o dinheiro dá poder, né? Então, e se você tem poder, você consegue ter posições de mais status, de influenciar mais, de ter mais responsabilidade, mas não necessariamente. Você pode ter muito status e ter pouco salário. No Brasil mesmo, a profissão de professor te dá algum status, mas não dá dinheiro, de um modo geral. Então, o status seria a posição que os indivíduos exercem dentro dos grupos. E cada um desses status, eles exigem da pessoa, eu ou de vocês, ou de qualquer pessoa, que ela exerça um papel adequado com aquela posição social que é atribuída a ela, com aquele status. Então, se você é pai de uma família, você tem o status de pai, mas também é exigido que você exerça o papel de pai. O que é exercer o papel de pai? É contribuir com as despesas da casa, é participar na educação do filho, é ajudar na arrumação da casa. Às vezes, apesar de que muito pai acha que não tem que ajudar na arrumação, mas o papel social de pai se espera dele algumas coisas. Então, se você faz parte de um time de futebol, se espera de você que exerça o papel de jogador do time, cumpra as regras, use o uniforme, participe, vá para a barreira quando tem falta, por exemplo. Ou seja, junto com os status sociais, com o poder que é atribuído, com a tua posição na sociedade, vem um conjunto de comportamentos que é esperado de você. Então, para você se relacionar com as outras pessoas, você precisa assumir esse papel social. Então, para terminar essa nossa primeira parte, na qual a gente está falando de como as pessoas são construídas socialmente, como nós nos formamos influenciados pela nossa sociedade, é importante entender esse conceito de interação social. Interação social
é um conjunto de influências que eu exerço sobre o grupo ao qual eu pertenço e que o grupo exerce sobre mim. Então, o aluno, ele influencia a sala na qual ele está, você também é influenciado por aquela sala, né? Então, os grupos sociais, através da interação social, eles produzem a socialização. Então, dentro desses grupos sociais, seguindo as instituições sociais, aqueles padrões sociais, que o indivíduo vai sendo socializado. Essa relação, a interação social, né? Esse é o principal modo como a cultura é introjetada. Então, a gente pode dar alguns exemplos de tipos de interação social, a cooperação, a competição, a oposição, o conflito, ou seja, a gente interage com os outros de várias formas, dentro dos grupos sociais na qual a gente pertence, e a partir disso a gente vai se construindo, vai sendo influenciado e influenciando os outros. Assim se constrói a sociedade, e se a gente parar para pensar, assim se dá as nossas, a construção de quem nós somos, das nossas escolhas, assim a gente vai construindo que tipo de pessoa eu vou me apaixonar, vou acabar me casando, sim, vou me casar, sim, não vou me casar. Assim a gente vai construindo a sociedade, como é que vai funcionar meu time, minha escola, como é que vai funcionar minha sociedade, meu estado, como é que vai funcionar minha nação, como é que vai se dar a economia, a ecologia, que tipo de planeta nós teremos, né? Ele vai acontecendo nesses processos que a gente chama de interação social. E o que acontece se as pessoas não querem seguir aquilo que a sociedade espera dela? Em geral, as pessoas sofrem algum tipo de punição, uma punição mais severa ou mais leve. Por exemplo, se você faz uma coisa e os outros não gostam, você pode receber um olhar de reprovação. Se fizer uma coisa muito ruim, você pode até ser preso, condenado a pagar pelos seus erros. Mas essa é a segunda parte da nossa aula, controle social, que a gente vai ver em seguida. Quantas vezes a gente já ouviu, vamos manter a ordem? A ordem está até na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Sem ordem não vai haver progresso. Um postulado do pensamento positivista. Mas o que é essa ordem dentro da sociedade, a ordem social? A ordem social é um padrão pré-determinado de possibilidades de comportamento que acaba dando coerência aos relacionamentos entre as pessoas. Ou seja, manter a ordem é seguir aquilo que é esperado de você. Então, quando você vai a um aniversário, se espera que você tenha um certo comportamento lá. Que você cante parabéns na hora certa, bate palma, que cumprimente as pessoas da casa, que coma o bolo na hora que é oferecido. Siga a ordem. Eu estou falando de um aniversário, de um casamento, mas serve para todas as situações. E manter a ordem no trânsito, sala de aula. E se as pessoas não seguem a ordem, surge um elemento muito importante, que é o controle social. Ações externas, mecanismos que garantem que você vai agir de acordo com as normas. Então, esses são os controles sociais. Um exemplo aqui, imagina que você vai num aniversário e mete a mão no bolo, bota o bolo na boca, come todo o brigadeiro, xinga todo mundo, não segue não se submete à ordem do aniversário. Você não vai ser convidado para aquele aniversário, você passa a ser excluído. É uma forma de te controlar, e você sabe disso, né? Todas as pessoas sabem que se não seguirem as normas, né, se não seguir a ordem, vai haver algum tipo de pressão sobre ela. Então, esse controle social faz com que a ordem seja mantida. Uma estrada, por exemplo, eu posso andar contramão? Posso, mas eu posso causar acidente e eu posso ser punido por fazer isso, posso ser xingado pelos outros motoristas, desrespeitados, né? Alguém pode bater no meu carro. Então, existe um controle social, né, esse mecanismos de controle para garantir com que as pessoas
sigam a ordem social, para que seja mantida a ordem social. Esses controles sociais, eles podem ser vistos dentro de dois pontos de vista. A partir do ponto de vista de Emile Durkheim ou a partir do ponto de vista de Karl Marx e Weber também. Existem duas formas da gente pensar os controles sociais. A primeira é a partir do pensamento de Durkheim, que ele percebe os controles sociais como necessários para a manutenção da ordem e das regras sociais, né? E que se não houvesse os controles sociais, a sociedade ia perder a coesão, a cola interna, ia perder a harmonia, e as coisas não iam funcionar direito. Então, Durkheim, ele acha que é necessário os controles sociais para que a gente possa conviver em sociedade, em harmonia. Ele entende que controles sociais são estruturas que elas podem ser físicas, materiais ou simbólicas, ideias que controlam as pessoas. Por exemplo, a infidelidade é ruim, é uma ideia que controla as pessoas, né? E essas regras adequariam o indivíduo ao sistema social. Elas iam prever punições para quem saísse, né? E com isso ia evitar que houvesse a desorganização social e a anomia. Essa palavra anomia, que vocês estão vendo aqui em cima da minha cabeça, ela, para Durkheim, é a falta de normas sociais, é a bagunça, o descontrole. E as regras seriam necessárias para que a sociedade funcionasse bem, para que funcionasse adequadamente. Weber, e principalmente Karl Marx, trazem uma visão diferente dos controles sociais. Eles trazem uma coisa que é importante a gente pensar. Na nossa sociedade existe muita desigualdade social. Os ricos têm facilidade de acessar, por exemplo, hospitais, planos de saúde, os pobres não. As condições de vida. Nós vivemos numa sociedade muito desigual, né? E isso faz parte da estrutura da nossa sociedade, onde alguns são proprietários, outros são trabalhadores que trabalham para esses proprietários, né? Tem os burgueses e os proletários. E o que o Marx está introduzindo aqui é que as normas, as regras sociais, numa sociedade desigual, servem para manter essa desigualdade, servem para manter a exploração. Então, o rico fica com todo o lucro, o pobre está passando fome. Se o pobre reclamar, ele está fugindo às normas sociais, ele está desobedecendo as regras. Então, a ordem social, segundo Marx, seria uma forma de garantir os direitos de quem detém o controle econômico, cultural e político. Vamos pensar na terra. Então, o que é manter a terra? Não, se a terra é minha, ninguém pode entrar lá. Mas o cara está passando fome, eu tenho milhões de quilômetros de terra. Se o cara for da minha terra, ele não está seguindo a ordem diz que a propriedade é minha, e eu chamo a polícia para prender. Essa discussão que o Karl Marx está falando, que, ao contrário de Durkheim, ele não acha que esses controles sociais devem ser seguidos à risca. Ele traz para as pessoas a necessidade de ter uma crítica social, de pensar o que está acontecendo ao seu redor, e se a ordem não for boa, não segui-la. A gente viveu, por exemplo, um momento que estamos vivendo ainda, uma pandemia, em que o presidente incentivava as pessoas a não tomar vacina, dizendo que se tomar pode se transformar num jacaré e que ele ia se responsabilizar e que não era uma boa tomar vacina. É legal seguir essa ordem social ou se rebelar contra essa ordem é uma coisa boa? Então, essa capacidade de avaliar a ordem social e fazer escolhas que o Marx está trazendo. E quando ele mostra que a sociedade é desigual, de certo modo ele está apontando um caminho. Uma outra coisa que o Marx traz aí é o conceito de ideologia, que é uma forma que as pessoas que detêm o poder na mão utilizam para esconder isso. Então, a ideologia, apesar de que o interesse do burguês e do proletário não é o mesmo, do trabalhador e do dono da empresa não é o mesmo,
eles dizem que essas normas, essas regras, são boas para todos. Isso é um discurso ideológico. Então, quem detém o poder cria as leis e diz, gente, essa lei é boa para todos. Todos os elementos que têm o papel de manter o comportamento das pessoas dentro do previsível e do aceitável são chamados de mecanismos de controle social dentro da sociologia. Aí pode ser as estruturas sociais, os padrões culturais, o próprio status sociais, porque na medida que ele te dá um poder, ele exige de você um determinado papel social. As instituições, que são aquelas padrões sociais que nos governam, nos dizem qual é a maneira correta de agir ou de pensar. E esses elementos todos são chamados de mecanismos de controle social. Esses mecanismos de controle social, eles são mantidos por agentes de controle social. Não é um guarda, um policial apenas que mantém o controle social, mas todas as pessoas, todas aquelas que contribuíram na tua formação, na tua socialização, são as mesmas que fiscalizam se você faz o que é esperado. Então o pai te ensina, por exemplo, a escovar os dentes, e ele fiscaliza se você não escova os dentes. Ele te ensina um monte de coisas e cobra de você. A escola é a mesma coisa, as religiões. O time de futebol tem um juiz lá que vai determinando o que você deve fazer. Então, todos os agentes de socialização, são os agentes primários ou os secundários, eles constroem o que nós somos, mas eles também servem como fiscalizadores para manter o controle das pessoas dentro daquilo que é previsto para ela fazer, dentro daquilo que é esperado para ela fazer. De um modo geral, nós temos alguns aparelhos utilizados para manter esse controle social. Nós temos, como a gente está vendo aqui nessa página, os aparelhos repressivos do Estado. São órgãos e instituições que o Estado usa para estabelecer o controle social. E aí a gente vai ter a polícia, o judiciário, o juiz, advogados, as forças armadas. Então, seriam os aparelhos repressivos, que se você não obedece, vai sofrer repressão, uma pressão para te obrigar a atender. Mas, além desses aparelhos repressivos do Estado, nós temos os aparelhos ideológicos do Estado que exercem o controle sobre o comportamento das pessoas de uma forma mais sutil, sem usar força, sem usar violência, mas é fazendo a cabeça, convencendo elas de que aquele é o comportamento esperado. Então, você pode dizer para uma pessoa, olha, não coma tal produto, se comer eu vou bater em você. Eu vou te reprimir se tu me desobedecer. Mas eu posso dizer, não coma tal produto, porque isso vai fazer mal para ti, vai fazer mal para a tua saúde, você não deve comer. A pessoa acredita nisso e não come, e eu não preciso bater nela. Eu usei um aparelho ideológico de controle de comportamento. Entre os aparelhos ideológicos do Estado, que exercem esse controle social, que passam a ideologia dominante, a gente não pode esquecer esses conceitos de Marx. A gente pode citar a escola, a religião, a família, os sindicatos, os livros, as novelas, toda a cultura acaba passando, além da novela, além de um filme de super-herói, passa um valor por trás, passa um conjunto de ideias que, se você seguir, você vai ser bem visto, e se você não seguir, você será mal visto pela sociedade. Desde a historinha de Chapeuzinho Vermelho, que a gente aprende na infância, as novelas da Rede Globo, ou de qualquer outro canal, ou os filmes, os super-heróis, tem sempre por trás um discurso normatizador das condutas das pessoas. E isso você pode fazer, aquilo não. E aí o que o vilão faz está errado. O que o mocinho faz é o que se deve fazer, é o que é esperado de você.
E para terminar esse nosso papo sobre os controles sociais, eu quero trazer aqui algumas ideias de Carlos Nelson Coutinho, é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele traz algumas coisas que a gente precisa pensar sobre. Os mesmos mecanismos de controle que podem ajudar a oprimir uma pessoa, a mesma estrutura social que pode difundir o racismo, os preconceitos sociais, ela pode ser usada de uma nova forma para criar formas alternativas de organização social. Ou seja, a cultura, o cinema, a televisão, os filmes, o livro, a igreja, a escola, a família, que utiliza e que passa essas ideias preconceituosas, muitas das quais a gente vive hoje, ela também pode ser, e é, um local para a gente construir as transformações. Ela pode ser o local para dar espaço para a voz dos marginalizados. Pode ser um espaço para a luta contra o racismo, por exemplo. Então, não existe uma sociedade homogênea que todo discurso sai só de uma voz, que tivesse um Deus ou um Estado superpoderoso que fizesse um discurso homogêneo. Não, existem milhares de atores. Eu e vocês somos atores sociais e a gente pode criar um discurso novo. A gente pode reproduzir um discurso alternativo a isso que está aí. Então, o que o Carlos Nelson Coutinho está nos ensinando é que existe todo esse controle social, mas esses mesmos mecanismos podem ser usados por nós, ou por qualquer pessoa, ou por qualquer grupo de pessoas, para ressignificar os valores sociais, para transformar a sociedade, para criar um espaço onde as pessoas possam ter uma vida mais igualitária, onde elas possam ser mais aceitas, onde elas possam viver em condições, eu vou usar esse palavrão mesmo, é um palavrão, mas eu vou dizer aqui, onde as pessoas possam viver em felicidade. Felicidade é palavrão, né, gente? Mas é a busca da felicidade social que a gente pode usar todos esses mecanismos ideológicos que estão aí. As redes sociais, a internet, que muitas vezes são usadas para nos bombardear com coisas bem opressoras, mas a gente pode reverter esses quadros, produzir novos conteúdos e que vão mudar essa sociedade, que vão pensar isso de uma nova maneira. Eu quero tentar conseguir me despedir de vocês aqui, desejar um bom intervalo, uma boas férias agora para vocês. A gente se vê no próximo ano e espero que a gente consiga se divertir com essas aulas. E lembrem, isso não é para tirar nota, isso é para aprender. Você é teu chefe nesse momento de ensino remoto. É para você que você está estudando. Não é para teus pais, nem para os professores, nem para ninguém. É você que vai ser o principal beneficiado disso. E desejar a todos o meu mais forte abraço.